Vamos celebrar o Senhor juntos, dizendo por que estamos aqui e quem somos. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o que? Seu doce nome. Por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Mais uma vez, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. E exaltamos o nome que é sobre todo nome. Aleluia. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Nosso desejo é de uma tarde na presença do Senhor, agradecendo ao Senhor por cada vida, agradecendo pela presença do pastor, agora junto conosco, pastor Fabiano, toda a equipe. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé nesse momento. Vamos aproveitar, enquanto temos essa condição, de você dar pelo menos um boa tarde a quem está mais próximo de você, tá certo? E convidar ele a celebrar ao Senhor contigo, tá bom? Se você puder dar um toque, se você puder dar um aceno, faz esse momento precioso de comunhão, tá certo? É bom demais estar com vocês aqui. Olha só, a pura verdade. É tão bom te ver aqui, quero te abraçar, e a comunhão do Pai contigo está. Eu me alegro em saber que no amor de Jesus Cristo somos um. Meu amigo eu quero ser, mais chegado que um irmão. Vamos juntos escrever uma canção que faça o quê? Que celebre o amor e exalte a Jesus Cristo sem. Aleluia! Em tua vida vejo Jesus, em teu olhar eu posso viver, e a uma voz vamos declarar que estamos juntos e unidos para adorar a Deus. Vamos cantar do início, mais uma vez. É tão bom te ver aqui, quero te abraçar, e na comunhão do Pai contigo estar. Sim,
eu me alegro em saber que no amor de Jesus Cristo somos meu amigo eu quero ser, mais chegado que um irmão. Vamos juntos escrever uma canção que celebre o amor e exalte a Jesus Cristo, o Senhor, em tua vida. Continue nos dirigindo em todo o tempo. Podem sentar um pouco, queridos. Pastor Douglas. Flávio. Boa tarde, gente. Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos. Quem estava aqui ontem à noite viu como foi bênção, como foi bom. Quem foi Douglas que disse isso, né? Foi uma degustação daquilo que Deus ia fazer, daquilo que Deus ia falar para nós. E, gente, sejam todos bem-vindos, que o coração de vocês estejam atentos à palavra de Deus, atentos ao que Deus vai falar. E queria, Fernando, coloca aí na tela, Salmo 22, 25, na NVI. Salmo 22, 25. Olha o que diz aí. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Ou seja, do Senhor vem o tema do nosso louvor, vem o tema do nosso congresso, vem o motivo da gente estar junto nessa tarde, vem o motivo de toda essa logística, de todo esse trabalho, de todo esse esforço. É do Senhor que vem o tema, e a Ele toda a honra, toda a glória. Queria convidar o pastor Fabiano. A partir de agora, pastor Fabiano está contigo, que Deus continue te usando, como fez ontem, e sei que continuar fazendo hoje à tarde. Ontem pastor Joel orou, não foi? Queria convidar o pastor Joésio. Pastor Joésio, ora pela vida do pastor Fabiano. Aproveitar esse tempo aqui. Pai querido, obrigado pela vida do pastor Fabiano, pela instrumentalidade dele, Senhor. Usa ele mais uma vez, da forma tão especial que o Senhor tem feito em todo o Brasil, onde ele coloca os seus pés. Então, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez como canal gracioso do Senhor sobre o seu povo. E que as palavras dele, Senhor, sejam palavras que o Senhor colocou no coração dele. E que nós estejamos com a mente completamente cativa ao Senhor. E nesse momento prontos para ouvir a tua voz. Mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Som. Ok, pessoal, vamos lá? Boa tarde a todos. Que legal. O pessoal tinha me adiantado que seriam, agora nessa abertura do período de louvor, músicas locais, é isso mesmo? Composições aqui muito bonitas. Parabéns, parabéns. E nós vamos conversar agora um assunto um pouco mais prático em relação àquilo que nós conversamos ontem. Eu imaginei que hoje à tarde aqui nós teríamos ainda mais pessoas que são diretamente envolvidas com equipe de louvor ou com o Ministério de Celebração, certo? Então deixa eu só conferir se é isso mesmo. Quem aqui é envolvido com o Ministério de Celebração da igreja ou de alguma outra igreja? Levanta sua mão, por favor. Ótimo. Tá certo. Então, olha só. Ontem nós conversamos sobre princípios e valores. Ontem nós conversamos sobre aquilo que fundamenta o ministério, aquilo que vai
filtrar, aquilo que vai orientar o norte das nossas práticas, de todas as nossas práticas. Então, se nós temos princípios e valores, nós sabemos quem nós somos. Uma equipe de louvor que não sabe quem é, ela vai seguir modismos, ela vai seguir tendências, e cada hora ela é alguma coisa. Mas, quando nós sabemos quem somos, como nós conversamos ontem, sabemos a nossa identidade, de onde viemos, para que servimos, para que serve o ministério de celebração, para que serve o ministério de louvor na igreja, aí então, nós pegamos esses valores e princípios e nós vamos lutar para sermos fiéis a eles. É isso que nós temos feito com muito carinho, Lavínia, tentado sermos fiéis a todos os valores e princípios que Deus tem confiado para nós. Conversamos ontem sobre simplicidade, sobre acessibilidade, sobre a centralidade de Jesus na adoração, sobre integridade. Conversamos ontem sobre relacionamento com Deus, a importância disso para nós. E hoje a gente passa a conversar sobre questões um pouquinho mais práticas, até porque nós vamos ter um tempo de bate-papo. Daqui a pouco nós temos um intervalo e em seguida nós vamos ter uma mesa redonda onde vocês vão poder fazer perguntas e sempre é um momento muito rico, esses momentos de conversa, ok? Então nós vamos conversar agora o seguinte. Partindo dos princípios e valores que nós conversamos ontem, vamos supor uma situação prática. Nós temos um período de louvor, período de ministração, de celebração, para planejar, ok? Então, quando nós temos a responsabilidade de dirigir um período de adoração e louvor a Deus, isso requer de nós várias habilidades. Então, nós precisamos, é claro, do lado espiritual, do discernimento, da oração, ouvir a voz de Deus, mas nós precisamos também de organização, de métodos, de uma filosofia de ministério que nos oriente. Nós precisamos de comunicação, de planos, de antecipação, ou seja, um período de louvor, subir aqui, como aconteceu agora há pouco, não é? Essa equipe subiu e executou 3 músicas e assim nos convidou para uma oportunidade de louvar a Deus juntos. Tudo isso não acontece do nada, tudo isso requer planos, requer antecipação e várias habilidades que especialmente líderes, ministros de louvor precisam ter, ok? Então, suponhamos que nós, todos aqui, somos uma equipe de louvor, composta por banda, coral e... Imagina que nós devemos estar aqui umas 60 pessoas mais ou menos. Imagina uma equipe de louvor de 60 pessoas e a gente vai ministrar o louvor hoje à noite, todo mundo juntos. O que seria a primeira coisa que nós precisaríamos para dar início ao nosso planejamento? O que vocês acham? Oração, ok. Agora, em termos um pouco mais práticos, o que nós precisamos? Ainda mais objetivo, menos subjetivo. Ele falou planejamento. O que nós precisamos? Oi? Isso. E essa definição parte do quê? Ele disse definir o que cada um vai fazer. E essa definição parte do quê? Repertório. Excelente. Muito bom. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma seleção de músicas, ok? E, bom, a seleção de músicas faz muita diferença. Saber selecionar músicas para um período de louvor faz toda a diferença no resultado final. Por quê? Porque, veja bem, um período de louvor, ele não é só composta por músicas boas. Não adianta só você pegar um monte de música boa e juntar elas e achar que isso vai te
de proporcionar um bom período de louvor. É como se fosse, por exemplo, numa pregação, você juntar um monte de frases muito legais, mas aquilo não tem começo, não tem meio e não tem fim. Porque a experiência de louvor e adoração, hoje à noite, inclusive, se eu não me engano, ou amanhã de manhã, nós vamos conversar sobre um salmo litúrgico, que é o Salmo 95. E nós vamos perceber nesse salmo que a experiência de louvor, ela obedece um caminho relacional, ok? Que tem começo, que tem meio, que tem profundidade e que tem fim. É assim que acontece. Então, o que isso diz para nós? Que não é apenas juntarmos muitas músicas boas, nós precisamos da música certa para a hora certa, ok? Então, nós, por exemplo, lá na Vineyard, nós compreendemos o período de louvor como uma experiência relacional. Tendo por base uma experiência relacional, imagine, por exemplo, você encontrou uma pessoa que há muito tempo você não via. Como que começa uma conversa com alguém assim? Ou não precisa ser uma pessoa que muito tempo não via. Você, por exemplo, encontrou um irmão na igreja aqui que ficou a semana toda sem ver, você encontra no domingo de novo. Como é que você começa uma conversa com essa pessoa? E aí? Nossa, que calor. Nossa, você viu, o seu esporte perdeu de novo. Desculpa, gente. Só para saber se vocês estavam prestando atenção. Mas não é assim. Os assuntos, no início, eles são superficiais, eles são introdutórios. Você não começa um diálogo, uma conversa com alguém, tratando de coisas profundas. Você espera se acostumar com a presença da pessoa, a pessoa se acostumar com a sua presença, vocês vão se aproximando, se conectando ali, olhos, coração, pensamentos, aí daqui a pouco vocês estão prontos para quê? Para conversar de coisas um pouco mais profundas. E a experiência de louvor, ela obedece esse caminho relacional, certo? Então, quando a igreja chega para um período de louvor, chega para começar o culto, e geralmente nossos cultos começam com um período de louvor, não é? A igreja não está pronta ainda para tratar de coisas ou ir profundamente de cara adiante de Deus, da presença dele, fazer orações ou cantar canções que falem de coisas muito profundas. Não é? Por quê? Porque as pessoas chegaram ainda meio distraídas. Vieram de casa correndo, né? Entra aqui meio que esbaforido na igreja, no horário procura um lugar, chegou ali, veio brigando no caminho com a filha que demorou para se arrumar. Não que isso aconteça na minha casa. Né? E várias preocupações da semana. Então você precisa, lembra que a gente falou ontem? Nós pegamos a noiva pelo braço, lá na porta da igreja. E nós vamos acompanhando ela no ritmo que ela pode nos seguir. E até nós chegarmos ao altar e entregarmos a noiva para o noivo. Certo? Então nós temos que ter esse plano de como nós vamos sair do ponto A até o ponto B. Nós temos que conduzir a igreja até que ela esteja pronta para, por exemplo, ontem, né? Vocês estavam aqui ontem, no período de louvor que eu dirigi, eu deixei a música Tua Voz para a última música. Vocês lembram disso? Por que ela foi a última música na lista? Porque entre todas as músicas que nós cantamos, ela é a música que fala de coisas mais profundas. Ela vai falar, é uma oração de entrega, você está dizendo o seguinte, eu abro mão de decidir o que é melhor, Senhor, vem governar o meu coração. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor. Então, as pessoas não chegam na igreja prontas para dizer, pode até cantar, mas vai ser da boca para fora. Então,
nós precisamos entender que a igreja vai passar por fases. E nós precisamos também saber que nós temos um lugar para chegar com o nosso período de louvor. Para onde nós queremos levar a igreja, meus irmãos? Num período de louvor. Qual é o ápice? Qual é o ponto mais esperado, a maior expectativa que nós temos num período de louvor? Pode dizer. Pode falar, senhora. A senhora se converteu num período de louvor? É isso? Ótimo. Olha só, essa experiência, não é? Nós esperamos que as pessoas, como aquela senhora ali acabou de dizer, tenham uma experiência transformadora, onde elas ouvirão a voz de Deus as chamando para algo, não é? Onde elas estejam prontas para terem experiências como essa senhora acabou de compartilhar. É esse momento de intimidade e de encontro com Deus, nós estamos conduzindo a igreja até lá. Certo? E especialmente, lembrando, não é? Que a adoração, ela pertence exclusivamente a Ele. Eu não consegui me aprofundar nesse assunto ontem, mas um assunto importante também sobre a adoração é a centralidade da presença do Senhor. Não é? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. A adoração pertence a ele. Ela não é uma experiência, apesar de ser comunitária, não é? Ela não é uma experiência horizontal. A adoração é uma experiência vertical. Quando nós estamos adorando como igreja, não existe uma banda que se apresenta e uma plateia que, de certa forma, assiste e interage. Não. Isso seria uma experiência horizontal, não é? Quando nós estamos adorando a Deus, existe plateia de um só, que é o Senhor que está sentado no seu trono. Nós, todos somos igreja adorando. A equipe de louvor é só uma facilitadora do processo. Ela é instrumental no objetivo final, que é todos nós unirmos as nossas vozes e adorarmos a plateia que é de um só. Igreja não é plateia no período de louvor. Plateia é quem está sentado no trono e recebe a adoração. A adoração é vertical. Deixa eu dar um exemplo para vocês que muito me mudou a minha perspectiva sobre ministração de louvor. Eu entendo que isso é uma cultura particular, ok? Que existem maneiras diferentes e culturas diferentes de se conduzir um período de louvor. E eu não quero dizer que existe a certa ou a errada. Mas apenas para ilustrar isso que eu estou dizendo, a primeira vez que eu fui no período de louvor da Vineyard, foi em 1999. Faz tempo, hein? Foi na igreja presbiteriana, a 8ª igreja presbiteriana de Belo Horizonte, reverendo Jeremias Pereira. E houve uma conferência internacional da Vineyard lá, uma equipe da Vineyard dos Estados Unidos foi lá, e eles foram liderar louvor, e eu fui lá para aprender, porque era um seminário como esse. E quando é seminário, eu sento na primeira, eu fico lá assim, vendo o que eles iam fazer. Aí, os músicos subiram. E era gente muito simples. Eu não estava acostumado com aquilo. Eles subiram, e aí eu me lembro do ministro de louvor, quando ele foi começar o período de louvor, primeiro, ele não alterou a voz para falar, ele não usou aqueles mesmos jargões ou hábitos de vocabulário que a gente
é muito acostumado a fazer, ele simplesmente deu uma boa noite, conversou com muita honestidade, vulnerabilidade com a igreja, rapidamente, e ele disse o seguinte, ele falou: meus irmãos, agora nós vamos começar a adoração. Eu queria dizer para vocês que a adoração é para Ele. Então, volte totalmente seus olhos, suas palavras, seu corpo, seu coração a Ele. Nós vamos fazer isso juntos, porque eu estou agora me comunicando com vocês, mas a partir do momento que nós começarmos a cantar, nós só vamos nos dirigir a Deus. Ele falou isso, e eu sentado no meu banco, 1999, um garoto de 21 anos. Eu pensei assim, duvido que esse cara não vai ficar falando muito o tempo todo, não é? Porque naquela época, você ia dirigir um período de louvor, eu aprendi assim, você cantava uma música, aí depois você começava a fazer todo o processo, falando bastante coisas, para cantar a próxima música, não é? Aí a igreja estava ali, dedicada ao Senhor, aí você voltava e falava: então, meus irmãos, a próxima música que nós vamos cantar é a música tal diz isso, então vamos adorar a Deus por causa disso e tal. Nem precisava cantar a música depois. Ele já disse tudo que a música fala, não é? Foi assim que eu aprendi, porque é assim que eu via, né? Quando aquele líder de louvor falou: nós vamos nos dirigir a Deus agora, e nós não vamos mais nos comunicar. Eu falei: duvido, nunca vi isso acontecer. Não vai dar certo. O pessoal vai ficar esperando. Né? E meus irmãos, eu entendo que muitas vezes nós temos aquela coisa no coração de que, através do louvor, nós queremos abençoar a igreja. Eu acho que isso é muito genuíno. Mas a maior bênção que nós podemos oferecer para a igreja é apontá-la para a presença da fonte direta, do maior abençoador, no Senhor, não é verdade? Eu aprendi isso. E aí, esse líder de louvor foi conduzindo as músicas assim, que acabava uma música, ele fazia uma breve oração, os músicos já naturalmente iam costurando uma música na outra, e o período de louvor, ele, apesar de ter 5 músicas, parecia uma música só. Sabe aquela viagem tranquila, sem quebra-molas, sem buracos, sem parada, onde você consegue manter uma velocidade de cruzeiro e as pessoas que estão dentro do carro ali junto com você nem se preocupam, simplesmente relaxam e experimentam aquela experiência? Foi isso. E a coisa que eu mais achei incrível, sabe o que foi? Havia naquele momento o mínimo de interferência humana e o máximo de liberdade para que, em primeiro lugar, o Espírito de Deus conduzisse a adoração, não é? E, em segundo lugar, para que as pessoas reagissem de acordo com aquilo que o Espírito estava fazendo nos seus corações. Então, havia gente ajoelhada ali, havia gente de pé, de mãos erguidas aqui, havia gente sentada e profundamente atenta a cada palavra que era dita nas canções, sendo tocada. Havia expressões diversas. Eu nunca tinha visto aquilo, e aquilo era lindo de se ver. E desde então eu tenho tentado fazer isso, conduzir períodos de louvor que apontem o tempo todo para Ele. Então isso tem a ver com a lista, tem a ver com a maneira como você pensa a lista de músicas, não é? Então, como disse, como que nós começamos um período de louvor? Em primeiro lugar, nós lembramos a igreja. Existem algumas coisas que nós consideramos óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito e repetido, e outra vez repetido, porque
Nós estamos ensinando a igreja a adorar, nós estamos construindo uma cultura de adoração na igreja, não é? Se a igreja não está se envolvendo com o período de louvor, como nós gostaríamos que fosse, a responsabilidade não é da igreja, é nossa. Porque quem modela, quem constrói, quem ensina, somos nós. Não é verdade? Então, a gente, em primeiro lugar, vamos começar um período de louvor. Ok? Então, nós vamos mais uma vez lembrar sobre o que é aquele momento. Irmãos, nós estamos reunidos em nome de Jesus. E toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, Ele está no meio de nós. E a adoração pertence a Ele. Então, eu queria convidar você agora. Nós temos acesso à presença do Senhor. Vamos todos voltar os nossos corações, orações, os nossos olhos exclusivamente a Ele. E vamos cantar essas canções como quem ora cada uma delas e fala com o seu Deus. Pronto. Você repetiu, você ensinou aquela coisa que pode parecer para você óbvia, mas nós estamos formando isso no coração e no entendimento da nossa igreja. Você pode até, por exemplo, mencionar formas de envolver-se. Por exemplo, você pode, enquanto você canta essas canções, você pode erguer as suas mãos, você pode orar no seu coração, você tem maneiras bíblicas que você pode se envolver, você pode ir ensinando isso devagar para as pessoas, não é? Para que a igreja aprenda. E aí você toma a igreja lá, e aí você, o nosso período de louvor, nós costumamos dividir por fases. A primeira fase é a fase do convite, certo? Quando nós vamos convidar a igreja para adoração. Qual música seria boa, por exemplo, para servir a essa fase do período de louvor, que é a fase do convite? O que vocês acham? Bem, essa é a hora. Perfeita, né? Nós estamos, não é uma música, uma letra com muita profundidade, né? Nós estamos dizendo para a igreja, pessoal, ó, você que veio aí pensando no esporte que perdeu, desculpa, gente, do Náutico, Santa Cruz, né? Não? Olha, estou mexendo no assunto delicado aqui. Ó, você fala, ó, larga suas preocupações, vem, agora é a hora de adorar. Essa música, ela foi escrita para isso, não é? Mas existem outras músicas que servem para esse momento de convocação, chamada para a igreja a adoração ao louvor, não é? Então, a primeira fase é a fase de convite. A segunda fase para nós é a fase que a gente chama de envolvimento. É aquela música celebrativa, é aquela música forte, bastante conhecida, onde você vai garantir que as pessoas de fato vão estar com você no período de louvor. Não é? Ontem, por exemplo, na lista de ontem, foi o Senhor Te Quero. Não é? O Senhor Te Quero também é tiro certo. Hã? Tiro certo para essa questão do envolvimento. Não é? De certa forma, é aquele momento em que se você, na segunda música, vamos supor, um período de louvor de 4 músicas, 4 a 5. Se na segunda música você ainda não pegou a igreja para caminhar contigo, dificilmente você vai pegar dali para frente. Você vai chegar lá na música de intimidade e as pessoas ainda não vão ter caminhado os passos necessários para estarem prontas para aquele momento. Ok? Aí chega a terceira fase, que é a fase da expressão. É a fase onde a gente já começa a descer degraus. Isso vai ficar muito claro quando a gente refletir no Salmo 95. As fases litúrgicas da adoração. A expressão é quando nós começamos
a dizer coisas sobre a grandeza, sobre o poder, sobre o caráter. Nós começamos a nos expressar e a admirar, a estar diante de uma figura cantada da fidelidade, da bondade, da misericórdia, da generosidade de Deus. Ok? E aí sim, depois disso, quando nós vislumbramos a Deus através de todo esse caminho, fomos convidados à adoração, fomos envolvidos por aquilo que está sendo feito. Fomos convidados a ver através de letras que desenham Deus para nós, poeticamente, como os Salmos, por exemplo. Aí sim a igreja está pronta para falar, agora vamos responder a isso. Por isso que ontem também, antes da música Tua Voz, eu falei rapidinho alguma coisa do tipo, pessoal, essa música agora é a oportunidade de nós respondermos. Aí você vai convidar a igreja a se entregar, você vai convidar a igreja a se render, a confessar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, a tratar de coisas, por exemplo, uma música para esse momento que eu gosto muito é Entrega. Lembra dessa música da Vineyard? Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou, o orgulho vou trocar pela vida do Senhor, eu entrego tudo, eu entrego tudo. Vocês entendem que a igreja precisa estar preparada para cantar isso? Faz sentido isso para vocês? Então, a primeira coisa é a lista. A gente faz uma boa lista. Pensando nessas fases, é um bom plano. Porque nós temos o ponto A e queremos chegar no ponto B. E nós vamos intencionalmente fazermos esse caminho. Ok? E aí eu vou liderar. Como que nós lideramos louvor? Não é? Com a minha lista, é óbvio, eu vou me comunicar com a banda. Eu disse lá, todo mundo tem que saber o que fazer. Então, eu já soube que aqui vocês mandam a lista de músicas na segunda-feira. Para quê? Para que os músicos possam estudar até o fim de semana. Não é isso? Isso é de Deus, né, gente? Amém? Aí os músicos dizem amém. Essa é a hora de vocês falar amém. Não é? Porque os músicos vão estudar, vão se preparar, vão chegar prontíssimos. Porque ensaio não é lugar de aprender as coisas, não é? Lugar de aprender é onde? É na sua casa, estudando sozinho. Amém? Ensaio é para quê? É para juntar aquilo que todo mundo aprendeu aonde? Em casa. Então aí todo mundo vem, preparadinho para o ensaio. Aí o líder, o ministro de louvor, precisa dirigir o ensaio, precisa conduzir. Os músicos precisam se comportar no ensaio, não é? Não é aquela coisa assim, você está tentando aqui se comunicar, elaborar uma ideia, o outro está batendo na bateria, aí o outro está timbrando a guitarra, e aí o ensaio dura muito mais do que deve, porque os músicos não sabem se comportar no ensaio. Mas eu sei, gente, isso acontece lá em São Paulo. Aqui em Recife não acontece isso. Jamais. Ok, aí nós ensaiamos. Por que nós ensaiamos? Mais uma vez, não é? Não é porque nós vamos engessar tudo. Às vezes as pessoas colocam a espontaneidade e a preparação como se elas fossem rivais. Ok? Enquanto, na verdade, a espontaneidade é fruto de preparação. Você só consegue ser espontâneo. Isso serve para pregação também, não é, pastores? Quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecedor nós estamos do assunto, mais liberdade nós temos de que, se necessário, nós podemos escapar dele e voltar para ele. Porque nós não estamos inseguros, presos ao plano. Nós estamos tão seguros do plano, não é? É como, por exemplo, andar e falar ao telefone. Você consegue fazer por quê? Porque você sabe andar desde criança. Você não pensa para andar. Não é? Então você anda e fala ao telefone sem cair. Agora, quando o músico está despreparado, quando o cantor está despreparado, ele está tão preocupado
na execução da música, que ele não consegue prestar atenção em mais nada. Então você percebe como a preparação não é inimiga da espontaneidade, muito pelo contrário, ela é amiga. Porque quanto mais seguro você estiver, tocando sem ler cifra, não é? Cantando sem ler letra. Mas eu sei que isso também não acontece aqui no Recife, é só lá em São Paulo. Quanto mais seguros nós estamos, mais a gente consegue dedicar a nossa atenção ao que o Pai está fazendo. Não é? Lembra que eu disse ontem? Jesus falou, meu ministério é ver o que o meu Pai está fazendo e eu participo do que o meu Pai está fazendo. Então, se eu não tenho que pensar para tocar, se eu não tenho que pensar para cantar, eu consigo dedicar a minha concentração e a minha atenção para aquilo que o Pai está fazendo. Aí eu consigo ser espontâneo. Faz sentido? Então, por isso que a gente ensaia. Não é? Também porque a música boa, ela ajuda a adoração. A gente conversou sobre isso ontem. Não é? A música boa é esse lugar seguro que as pessoas podem caminhar junto conosco. E um pastor amigo meu costumava dizer o seguinte, que a unção é a chave que temos para acessar o coração do nosso Pai e os céus. Agora, a técnica é uma outra chave que Deus nos dá para que nós possamos acessar o coração das pessoas. Ok, eu sei, gente, vamos guarda todas as possibilidades de interpretação daquilo que eu disse aqui, porque você pode falar, não, mas é o Espírito que acessa o coração. Eu entendo. Agora, quem nunca chorou numa cena de filme com aquela musiquinha de fundo assim, né? Não é verdade? Como a música acessa as emoções e o coração das pessoas quando ela é feita apropriadamente, do jeito certo, no momento certo, a nota certa, na hora certa. Faz você chorar até na propaganda de margarina. E tem unção na propaganda de margarina? Vai saber também, né? Se o ator ali é de Deus. E aí a gente sobe aqui para liderar louvor, a gente sobe com uma atitude positiva. A gente sobe como quem quer dizer para a igreja que adorar é bom. A gente sobe com um sorriso no rosto, não é? A gente tem aquele difícil dever, responsabilidade de deixar a nossa vida pessoal, as nossas preocupações e dores de lado e subir aqui e saber que essa experiência que eu vou ter aqui agora, ela não é minha. A equipe de louvor, inclusive pastores e pregadores também, nós somos como garçons numa festa. Não é a nossa hora de comer, é a nossa hora de servir as mesas, não é? Eu sei que é difícil. Você muitas vezes precisou chegar aqui, e eu já vi, gente, infelizmente, muitos ministros de louvor confundirem isso e começarem a derramar ali uma tristeza profunda, alguma coisa que é uma experiência deles, pessoal, que não necessariamente tem a ver com a experiência coletiva da igreja ali naquele momento. E isso não é bom para a experiência de adoração congregacional. Ou então, imagina só, vamos voltar à figura do pai da noiva, que eu acho que ficou bem marcada na cabeça de todo mundo, né? Imagina o pai da noiva com a noiva caminhando na direção do noivo. A noiva está doida para encontrar com o noivo logo, não é? E largar o braço do pai. É isso que ela quer. Agora imagina chegar bem perto da hora do encontro, o pai da noiva para. Fala, filha, vamos conversar aqui, vamos bater um papo? Só um pouquinho. Ô noivo, espera aí, vamos conversar aqui.
O que você acha que como a noiva se sentiria numa situação dessa? E sabe como que isso acontece no Ministério de Louvor? Você vai dando passos com a igreja, vai conduzindo ela. A igreja vai ficando pronta para aquele momento da intimidade com Deus e tal. Sabe quando você já está meio assim, mão erguida, olhos fechados? Eu, por exemplo, leva tempo para eu me concentrar num período de louvor. Vocês não. Hein, gente? Fala a verdade, não deixa eu me sentir mal aqui não. Leva tempo, né? Vai umas 2 músicas assim para você estar realmente assim, esqueci e estou pleno aqui. Todo aqui na presença de Deus. Leva tempo. E quando eu consigo, eu não quero que nada me atrapalhe. Não é? Agora imagina. Uma vez eu estava no período de louvor, foi assim, a equipe de louvor foi levando. E aí chegou um momento que eu já conseguia assim, estar ali. Estava de olhos fechados, mãos erguidas, fazendo as minhas próprias orações, falando do meu amor por Jesus. E aí o ministro de louvor virou e falou assim: amados, deixa eu contar uma história para vocês. Aí, dentro de mim, eu sou pecador, viu, gente? Você também é, né? Só para me sentir melhor aqui também. Vocês ficaram num silêncio aí, eu falei, eita, estou sozinho nessa. Eu sou pecador. No meu coração, uma voz dizia: cara, eu não quero ouvir a sua história. Eu demorei para me concentrar em Jesus. Deixa eu ficar com Jesus, já estou com Jesus. Eu estou aqui, ó, mais um passo eu abraço Ele. Eu estou aqui de olhos fechados e eu não quero ouvir a sua história. Aí começou, porque hoje, quando eu acordei, estava vindo para a igreja. E no caminho, eu passava pela calçada. E havia uma poça e um passarinho. Acabou com a minha vibe. Vocês estão entendendo? Porque é uma questão de educação. O cara começa a contar uma história, você vai parar o que você está fazendo e vai prestar atenção na história. A história foi na poça, na calçada, no passarinho. Aí o que Deus falou com ele, através do passarinho, não sei o quê. Tá bom, eu não posso julgar. Talvez era uma coisa de Deus ali, que Deus queria falar, mas, honestamente, para mim não funcionou. Eu perdi a bênção. Então, gente, toma cuidado para não fazer trabalho oposto àquilo que nós temos que fazer. Lembra? Ontem eu falei bastante sobre passarmos despercebidos. Fica com essa palavra guardada no seu coração. E porque isso é muito contracultural, gente. Não é? A cultura pop invadiu muito a cultura de louvor e adoração das nossas igrejas. Hoje você não sabe o que é o que mais. Infelizmente. Agora, a gente precisa discernir. Tem elementos da cultura pop que são bem-vindos. Ok. Agora, muitos deles não são bem-vindos. E um deles é a questão de que quem está aqui performando, entre aspas, música, está para ser admirado, para ser ouvido, para ser o centro das atenções. Para ele se veste diferente, ele penteia o cabelo diferente, não é assim? Quando está escalado. Quem é que quando está escalado vem com uma roupa diferente? Eu sei que tem. Isso tem em São Paulo, isso tem em Recife também. Não é? Faz um cabelo diferente, não é? E vem para a escala. Exatamente, se misturando, né, minha irmã? Essa cultura que se mistura. Mas a gente está aqui para passar despercebido. Por isso que eu estou dizendo que isso é contracultural. A gente precisa ficar martelando isso aqui, ó, para entrar na nossa cabeça. Ok? E aí a gente faz o nosso papel. Então você vem aqui, conduz o período de louvor, de forma amável, de forma gentil, se esforçando para passar despercebido, escolhendo boas músicas,
em contato com o pastor para saber o tema do culto. Quando você for fazer a seleção de músicas, converse com o pastor sobre a pregação, converse sobre o assunto que ele vai falar. Se você consegue conectar as canções com o assunto da pregação, show de bola, o culto vai criar, suponhamos que o pastor vai pregar sobre santidade. É uma ótima pista para você escolher músicas, não é? Imagina um período de louvor que vai tratar sobre a santidade de Deus e a maneira como essa luz de santidade brilha sobre nós e nos aperfeiçoa também. E aí vem o pastor e prega sobre isso, a igreja vai embora com uma experiência profunda sobre aquele tema com raízes, não é? Ela adorou, ela ouviu a palavra, maravilhoso. E aí você termina um período de louvor, também graciosamente, devolvendo para o Senhor a glória, repetindo o fato de que é para Ele o que nós fazemos. E, por fim, mais uma tarefa da equipe de louvor é ter feedback, ter um retorno do seu trabalho, ok? E nós precisamos, para ter retorno do nosso trabalho, de humildade. Ouvir o líder da equipe, ouvir o pastor da igreja. O pastor da minha igreja, ele é pastor há 30 anos, lá da nossa igreja. O senhor está aqui há 33, né, pastor? 40 já? Uau! Conhece cada azulejo desse aqui, ó. E o meu pastor Milton Lucas, ele é detalhista. E ele é, para não falar perfeccionista, que essa palavra é meio pejorativa, né? Mas ele é detalhista, ele é zeloso, ele gosta de tudo no lugar, é da personalidade dele. E nós cremos que foi Deus que deu essa personalidade para que a nossa igreja fosse o que ela é hoje. Então, toda vez que eu liderava um período de louvor, e eu fui encorajado a ir pedir um feedback, um retorno dele, e eu perguntava, ele sempre tinha algo que deu errado para ele poder me mostrar. Sempre. E no começo, eu ficava frustrado. E eu ficava assim, coisa de menino, né? Eu ficava assim, um dia eu vou fazer um período de louvor impecável, que esse cara não vai ter o que falar. Sabe? Coisa de menino. Lembra que eu disse, eu sou pecador. Você também é. Não se engane, você também é. Aí, o que aconteceu nesse processo? Eu cresci. Aprendi muito. Cada crítica que ele fazia, não é? Eu estava lendo um livro no voo de Campinas para cá, e o autor falava sobre a tradução mais próxima da palavra crítica, que não tem a ver só com essa coisa ruim, mas crítica tem a ver com a avaliação, ok? A avaliação. Cada avaliação que o meu pastor fazia, eu percebia uma aresta. Aí eu trabalhava naquela aresta. Aí ele me mostrava outra, eu trabalhava naquela outra. E aí quando eu fui ouvindo, nem sempre com a motivação certa, mas eu ouvia, eu cresci. Então isso nos faz, o feedback nos faz crescer. O feedback humilde, não é? Porque o que não é humilde, a pessoa vai te apontar as críticas e você vai encontrar 10 justificativas para aquela coisa que deu errado e não vai trabalhar para melhorar aquilo que você precisa melhorar. Ok? Bom, gente, já falei demais. A gente está meio atrasado, inclusive hoje, né? Então, intervalo agora, Flávio? No programa, deixa eu ver. Intervalo. Pastor Douglas.